Luiz Carlos. Agora eu queria que vocês estendessem a mão sobre esse profeta de Deus e que vocês pudessem orar por ele. Peça a Deus a proteção, peça a Deus o que você acha que ele merece, o que ele precisa nessa noite de hoje. Sim, Senhor, meu Deus, eu te entrego, Pai. Graças a Ti. Quero Te louvar, Senhor, Te bendizer do dom da vida desse nosso irmão, desse Carlos, Senhor Jesus. Derrama sobre ele a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Olha, Senhor, para o seu ministério, para a sua família, Senhor Jesus. Ele que, Senhor Jesus, aceitou estar aqui nesta noite, em Teu nome, Senhor, para falar a cada um de nós. Purifica, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a palavra, Senhor, que seja proclamada, seja as Tuas palavras, palavra de avivamento, de cura, palavra, Senhor, que venha para nos levantar nesta noite, nos dar uma vida nova, Senhor, através desses seminários aqui, será proclamado nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, obrigado, Senhor, pela vida do Luiz Carlos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, isso. Xanda Maria Laço, Maria Laço, Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis a cruz do Senhor. Fugiu potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi. Aleluia, aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugiu potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi. Aleluia, aleluia. Eis a cruz do Senhor. Fugiu potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a descendência de Davi. Aleluia, aleluia. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Já vai pegando a palavra de Deus aí, já vai abrindo lá em Lucas 24, 18. Lucas 24, 18. Enquanto você procura aí, vamos fazer uma pequena introdução, né? Seminário do Espírito, né? Os dons de santificação. Já sei que o Juari pregou semana passada, eu vi um pouco da pregação dele, né? Foi muito ungido, pregou poderosamente, e ele falou sobre o dom da sabedoria, né? Então, a gente, não custa nada a gente dar uma relembrada. Nós vamos falar sobre os dons de santificação. Os dons infusos. É diferente dos dons de trabalho. É diferente dos carismas, dos dons efusos. O que é os dons infusos? É os dons para nos santificar, nos levar para o céu. Então, nós podemos ser santos aqui na terra, né? Através dos dons de santificação. O que é os carismas? O que é os dons de trabalho? São os dons efusos. É o dom de cura, o dom de palavra, o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de ensinar, os dons de milagre, de libertação. Esses são os dons efusos. Então são os dons que nos levam para trabalhar para a obra do Senhor. E os dons que nós estamos aprendendo aqui são os dons de santificação, para que nós sejamos santos. Esses dons nós já recebemos no nosso batismo. No nosso batismo nós recebemos esses 7 dons, está dentro de nós já. E confirmado por Cristo, já está dentro de nós. Nós temos que deixar eles florir, trabalhar para que o dom de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a Deus, eles possam desabrochar de dentro de nós.
Então eu preciso pagar o preço, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso suplicar para que o Espírito Santo me ajude a esses dons florirem em mim, para que eu seja verdadeiro santo. Então, porque aí as pessoas acham que os dons de santificação é os dons de trabalho. Não é. Os dons de trabalho é para nós fazer a obra de Deus acontecer. E os dons de trabalho, Deus dá para você a hora que Ele quer e no momento que Ele quer. Você não tem a hora que você quer. Eu tenho um dom de cura, eu vou orar aqui, esse irmão vai ser curado. Não é bem assim. Se Deus quiser, Ele te dá o dom e ele é curado. Entendeu? O dom de milagre é uma coisa. Deus vai mostrar para aquela pessoa que está ali ministrando, ver que está aquele paralítico ali, ele vai orar, Deus vai mostrar para ele, o Espírito Santo vai mostrar para ele, vai orar, fala assim: irmão, pode levantar que Deus está te curando do paralisia. Mas não é todos os paralíticos que vai ser curado, não é todos que têm uma enfermidade vai ser curado, aqueles que Deus quer. Então os dons de efuso você não tem a hora que você quer, é a hora que Deus quer, o Espírito Santo quer que você use para edificar a glória de Deus, edificar a Assembleia. O único dom que você tem efuso é o dom de línguas. Esse você tem a hora que você quiser. Se no teu quarto, na tua casa, no grupo de oração, na igreja, na rua, a hora que você quiser, o Espírito Santo vem, se dá o início, ele vem e coloca o conteúdo. Então, a diferença, eu estou dando um exemplo da diferença do dom efuso e dos dons infuso. Infuso dentro, efuso fora. Amém? Então, para a gente dar bem informado mesmo, talvez você já sabe até, né? Mas às vezes a pessoa que está assistindo em casa e não pegou semana passada, perdeu, não sabe, aí ajuda para a gente ter um entendimento, né? Isso aí já se chama dom de entendimento, que o dom da inteligência. Então o Juari falou para nós do dom de sabedoria, que parece muito o dom de inteligência, que também é chamado como dom de entendimento, porque muita gente confunde que o dom de inteligência é o dom natural. Não é. É o dom sobrenatural. Então por isso que a gente fala dom de entendimento ou inteligência. Mas é o sobrenatural, não é inteligência normal. A sabedoria com o dom de inteligência ou de entendimento, eles parecem muito igual, mas têm as suas diferenças. Até eu copiei aqui, está escrito que a sabedoria faz você saborear as coisas de Deus, dando aquilo que é divino, desejar o céu, ver tudo com os olhos de quem vive para Deus, nos faz amar. Então o dom da sabedoria é isso, ele faz você saborear as coisas sobrenaturais, as coisas de Deus. Você sente um gosto por as coisas de Deus. É como o sabor, você experimenta a comida, então você vai experimentando aquilo que Deus vai revelando. Então você sente esse sabor, aí você se sente amado e ama mais a Deus. Agora o entendimento é como uma luz interior que ilumina o nosso intelecto, para quem possamos compreender com profundidade o que Deus revelou, reconhecer o ingrediente e nos enxergar. Quer dizer, agora o dom do entendimento ele vai fazer você enxergar o ingrediente. Você não vai sobrar, você vai enxergar o ingrediente. Então ele é um comprimento. A sabedoria e o dom de entendimento, um vai complementar o outro, né? Na palavra de Deus, você precisa abrir só para nós entendermos. Vai falando assim, lá em Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, Jesus exaltou com alegria ao Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, te dou graça porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste ao pequenino. Então, o dom de entendimento, ele é revelado aos pequenos e não aos sábios. Porque o sábio, ele está no intelecto dele, na inteligência dele. Agora, o pequenino não. O pequenino, ele está aberto. O pequeno, o simples, o humilde, então ele está aberto àquilo que o Espírito Santo vem sobre ele, para dar esse dom de entendimento sobre ele, para que ele possa não se perder e entender aquilo que Deus quer revelar a ele. Vamos dar um exemplo de São Tomás de Aquino, um grande santo da igreja de Deus, chamado Doutor Angélico, porque ele escreveu muito. A Suma Teológica tem 20.000 páginas.
Olha esse homem tão inteligente que ele era. Você sabe o que ele fazia? Ele pegava, quando ele escrevia, ele pegava a cabeça e enfiava dentro do sacrário. Enfiava a cabeça lá dentro do sacrário, pedindo a Deus entendimento para entender aquilo que ele escreveu. Então ele estava sempre enfiando a sua cabeça lá dentro do sacrário. Quando o seu superior proibiu dele fazer isso, ele joelhava diante da cruz, ficava de braços abertos 2 horas, pedindo a Deus entendimento daquilo que ele estava escrevendo. Porque ele entendia com a mente, ele precisava entender com o espírito. Ele entendia com a mente, não com o coração. Essa é a diferença. Então, ele um dia ele estava em oração, ele estava orando, pedindo a graça de Deus, a sabedoria, a inteligência, o entendimento. Ele entrou em êxtase. E nesse êxtase que ele entra, ele voltou assim, completamente transformado. Ele veio um homem completamente diferenciado. Você sabe o que ele queria fazer? Meter fogo em tudo aquilo que ele escreveu. O que ele experimentou, o que ele escreveu, não chegava nem perto daquilo que ele experimentou no êxtase. Então ele queria pegar o fogo e meter fogo, mas aí o Papa não deixou. Aí o que acontece? Aí Jesus aparece para São Tomás de Aquino e fala assim para São Tomás: São Tomás, fiquei muito feliz aquilo que você escreveu de mim. Muito bom, ótimo. Pede o que tu queres, que eu vou te dar. Depois que ele passou por essa experiência, por esse êxtase, ele queria queimar tudo que ele sabia. A suma teológica hoje é uma bênção. Jesus fala assim para ele, ou melhor, São Tomás fala assim para Jesus: Senhor, não quero nada, eu quero apenas vós mesmo. Eu tenho vós, eu tenho tudo. Ele entendeu. Nós nunca vamos compreender Deus com a nossa inteligência, porque São Tomás ele fala assim para nós: o céu e o inferno está a 25 centímetros de nós, na cabeça e no coração. Se você quiser entender Deus com a sua cabeça, você já está no inferno, vai dizer São Tomás. Se você entender com o teu coração, você já está no céu. São Tomás vai falar isso para nós. Então São Tomás ele teve essa experiência linda com o Senhor. Ele experimentou aquilo que Deus queria revelar no seu coração e deu todo o entendimento. E a partir que você tem todo o entendimento, tudo para você já está bom, já basta. Olha o que vai dizer para nós lá em Coríntios 2:9. Como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso em que eu dou no entendimento. Nós começamos a entender aquilo que está escondido, aquilo que está por trás, aquilo que você não vê com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. Esta é a revelação de Deus. Esse é o dom de entendimento para que nós possamos ser mais santos. Porque com a nossa inteligência, com a nossa razão, nós não entendemos, nós duvidamos, nós questionamos. Mas quando você entrega totalmente a Deus o entendimento, a esse dom de santificação, querido, tudo muda. Tudo muda. Agora vamos pegar a passagem que eu pedi para você abrir. Você vai entender a eficácia do dom do entendimento em 3 situações da nossa vida. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Lá falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto ia conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles.
mas os olhos estavam-lhe como vedados e não reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis triste? Pergunta Jesus aos 2 discípulos. Um deles, chamado Cleófas, respondeu: és tu acaso um forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta. Eu tinha revelado que era Deus para ele. Aí você vê o entendimento deles: poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, nossos magistrados, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Agora, além de tudo isso, hoje é o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, as quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, acharam-nos assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, sem entendimento, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam nele, achavam dito todas as escrituras. Aproximou-se da aldeia para onde iam, e ele fez como quisesse passar adiante, mas eles forçaram-o a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu, serviu-lhe. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos 11, e com eles que estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Apareceu a Simão, e ele, por sua parte, contava que lhe havia acontecido no caminho, como tinha reconhecido a partir do pão. Palavras do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, aqui está o grande mistério. O dom de entendimento está totalmente nessa palavra. Aqui nos fala de 3 situações. O sofrimento, muitas das vezes ele tira a gente do entendimento de Deus, como esses 2 discípulos de Emaús, porque o Cristo tinha morrido, tinha sido crucificado. Através daquele sofrimento, eles achavam que tinha tudo acabado. Eles não entenderam aquilo que o Senhor falou para eles, que tinha mostrado para eles, falou que ele ia morrer, que ele ia ser açoitado, que ele ia ser condenado, mas ele ia ressuscitar. Eles não tinham entendido ainda. Eles estavam sem inteligência, eles estavam com a mente obscura, não tinham o dom de entendimento sobre o coração deles. É o que acontece muitas vezes comigo, com você, através do sofrimento. Às vezes o sofrimento bate na nossa porta, nós começamos a questionar Deus. Por que eu? Por que eu tenho que passar? Por que não é aquele outro? Por que não é aquela pessoa? Por que não é aquele que está drogado? Aquele que está bebendo? Aquele que está se perdido na vida? Aquele que não quer saber nada de ti, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Nós somos um povo sem entendimento. Porque tudo que nós passamos tem algo ali, mesmo que eu escolha o mal, mesmo que eu faça coisa errada, de todo mal Deus ainda vai tirar o bem. Mas muitas das vezes é porque nós mesmos escolhemos errado. Eles não, mas ele já tinha sido falado, anunciado para eles, que naturalmente ele ia ressuscitar. Mas o sofrimento era muito mais forte no coração. O sofrimento cega. Se a gente não tiver uma intimidade com o Espírito Santo, o nosso entendimento fica obscuro. Nós questionamos, nós desanimamos, nós voltamos para trás, nós não queremos saber de Deus. Eu rezei que Ave Maria,
na minha casa e eu estou passando por essa situação. Nós começamos a nos questionar e questionar principalmente a Deus. É o que estava acontecendo com ele. Olha, você vê, Jesus entrou no meio deles. Eles não reconheceram Jesus. Nós não reconhecemos Jesus quando nós estamos sofrendo. Nós não vemos a mão poderosa de Deus. Porque nós queremos só os deleites de Deus. Mas quando vem as provações, quando vem as tempestades, quando vem as dificuldades, aí nós já fazemos de conta que, cadê Deus? E muitas vezes Deus vai silenciar mesmo, para ver quem sou eu, quem é você. Então nós precisamos ter um entendimento, que nós precisamos ao Espírito Santo nos dar entendimento, para nós entender porque eu estou passando por isso, é para a honra e glória do Senhor. Que de todo esse mal Ele vai tirar um bem maior. Porque esses dois discípulos estavam voltando no tempo de outrora. Eles estavam voltando para Emaús, saindo de Jerusalém para voltar para Emaús, voltar para o tempo de outrora. Aí é sorte que no meio do caminho quem entra? Jesus. E aí Jesus começa a pregar, porque o coração deles estava dolorido. Eles acharam que tinha tudo acabado. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento veio para acabar conosco. Às vezes nós pensamos que o sofrimento veio para nos jogar por terra. Não, é esse momento que eu preciso unir com o Senhor. É esse momento que eu tenho que crer. É esse momento que eu preciso abraçar a minha cruz, querido. Porque ninguém quer abraçar a sua cruz. O que Jesus fala? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me a cada dia. A cruz está aí, nós ter que carregar. Nós precisamos entender o valor, o poder da cruz na nossa vida, o sofrimento. Deus passou isso por nós. Deus passou por esse momento. Já pensou se ele desistisse? Já pensou se ele falou, não vou. Ele sentiu até medo, sentiu sim agonia. Mas Pai, não faça a minha, mas a tua vontade. É assim que tem que ser a minha e a tua oração, do jeito que o Mestre nos ensinou. Para que nós tenhamos um entendimento. Para que nós sejamos apegados, não nas coisas da terra, mas nas coisas celestiais. Aquilo que os olhos não vê, aquilo que o coração não sente. É coisa que Deus quer revelar para nós. Quantos santos, a maioria dos santos olha a vida deles sofrimento. Mas por quê? Eles entenderam o que é o sofrimento. Eles entenderam qual que é o sofrimento, para que ele serve. Que o sofrimento é para salvar as almas, para salvar a tua alma e a alma das outras pessoas. Então nós temos que abraçar, entregar na mão do Senhor. E não abandonar e voltar para o tempo de outrora, como os discípulos voltaram a pescar. Eles foram chamados a pescar almas e não mais peixe, mas a dor deles foi tão grande de Pedro e os outros, que eles voltaram a pescar. E o Senhor teve que aparecer na praia de novo. Até quando o Senhor vai ter que aparecer na tua vida para você entender isso? Até quando? Gente sem inteligência, sem entendimento. Eu e você, nós somos assim, como um burro choco. Esse mesmo, quando ele parou ali, que estava diante de um anjo lá de Balaão. Balaão queria que ele passasse, porque Balaão estava vendo um anjo. Aí a mula fala, mas tem um anjo na minha frente, como é que eu vou passar? O burro, às vezes, tem mais inteligência que eu e você. Então nós temos que pedir a Deus nessa casa. O sofrimento ele não vem à toa na nossa vida. É nossas escolhas erradas, é claro. Nós não escolhemos muitas coisas, mas Deus nos tira um bem maior. Ele é amor. Ou pelas nossas decisões erradas, ou vem para a glória do Senhor, para honrar Deus. Porque honrar Deus quando está tudo bem é fácil. Mas na hora que a corda aperta, na hora que o chicote estrala, e aí? Aí nós vamos correr para qualquer lugar. Aí eu vou lá para a seita, para os lugares aonde que Deus não está. É assim que muitos fazem. É assim que muitos têm feito. Na hora que perde o negócio, na hora que o negócio é feio,
Nós corremos para as seitas, para os lugares onde Jesus não está. Então nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Então o sofrimento é uma das graças que Deus trabalha em nós. E depois ele caminhando, o que acontecia? Jesus começa a pregar a palavra para eles, lembrando dos profetas, tudo ali, mas eles estavam sem entendimento ainda. Jesus fala: vocês é muito sem inteligência. Porque Jesus começa a revelar a palavra para eles. A palavra, muita gente fala assim: eu não leio a palavra porque eu não entendo. É claro, você não pediu, você não desabrochou o que está dentro de você, você não pagou o preço para desabrochar o dom de entendimento. Porque a palavra, ela tem um significado poderoso na nossa vida. Porque quando você tem o dom de entendimento, você quer mastigar a palavra, você quer comer a palavra, você quer ler a Bíblia, você começa a ler, você quer mais, porque é como que as letras da Bíblia vai entrando dentro dos teus olhos, dentro do teu coração, dentro da tua alma. Porque Deus derramou o dom de entendimento, você buscou, você quer, você está dando preço. Então é como que essas letras vai soltando na Bíblia, vai entrando dentro de você. Aí você quer ler mais, é aquilo lá vai sendo gravado na tua alma. É uma da segunda graça, a palavra de Deus. Quando nós recebemos dom de entendimento, nós começamos a entender totalmente a palavra de Deus na nossa vida. Essa é uma das graças, é o sofrimento da palavra. Então nós precisamos ser homens e mulheres que leiam a palavra. Ah, esse cara não pode ler porque eu não entendo muito. Mas eu também, quando eu comecei a ler, eu não entendia nada. Mas aí você vai insistindo, porque você quer conhecer. Aquele que escreveu a palavra, ele vai te dar o entendimento, se ele vê que você está querendo entender a palavra. É claro que vai ter formação, tudo mais, mas tem coisas que saltam da Bíblia que não vai ter formação para fazer. É importante conhecimento, claro, mas muito mais que o conhecimento é o coração, é o entendimento sobrenatural. E Deus dá. Olha. Quantos homens, quantos santos aí, eles conheciam a palavra de cor, escrevia a palavra. Então nós precisamos ter um desejo de conhecer a palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, nós vamos entendendo tudo que está à nossa volta, nós vamos conhecendo tudo que está acontecendo, nós vamos criando força, criando sabedoria, criando entendimento para que nós possamos viver as dificuldades, as perseguições. Então a palavra, ela vai dando entendimento, ela vai dando rumo, ela vai tirando as escamas dos nossos olhos, como tirou as escamas dos olhos de Paulo. Paulo, antes de reconhecer Deus, antes de ter uma experiência com Jesus Cristo, ele perseguia a igreja e achava que estava fazendo coisa certa. Tem gente dentro da igreja que persegue a igreja achando que está fazendo coisa certa. Tem também, achando que a nossa razão é que nós estamos certos, não conhecemos a doutrina, não conhecemos a palavra, não conhecemos a tradição, e nós às vezes perseguimos a igreja querendo achar que está certo. Por quê? Não temos o dom de entendimento. Paulo perseguia a igreja porque achava que estava certo. Quando ele teve uma experiência com Jesus Cristo, quando ele cai do cavalo, quando cai as escamas dos olhos dele, ele começa a entender o grande amor por Jesus Cristo. Ele dá vida para a igreja. É diferente. É muito diferente quando nós encontramos com o Senhor, quando Ele derrama o dom de entendimento. É diferente porque o nosso coração muda. Os nossos olhos enxergam aquilo que não enxergamos com os olhos naturais. Você começa a enxergar com os olhos da alma. Então, como é importante nós termos intimidade com a palavra, como é importante ter gosto de ouvir a palavra, de ler a palavra. Como que é bom a gente ter esse entendimento da palavra, que ela adentra dentro de nós, para que nós possamos entender a vontade de Deus na minha e na tua vida. Quantas vezes nós falamos assim: eu não sei nem o que Deus quer de mim? É porque você ainda não desabrochou o dom de entendimento em você. É porque ainda você está sem o dom de entendimento. Você tem, mas não está desabrochado em você. Então você precisa despertar e pedir a Deus e pagar o preço. E a outra experiência é a Santa Eucaristia, irmãos.
Quando nós não conhecemos a Eucaristia, nós vamos na missa de qualquer jeito. Nós vamos de qualquer jeito, nós entramos dentro da igreja, não ajoelhamos. Nós subimos lá no altar, no púlpito, que não pode. Lá é o lugar do sacerdote. Se não for convidado por ele, você não pode. Quando as pessoas sobem lá, vai lá. Como o Santíssimo está lá, vai lá pôr a mão no Santíssimo. Não pode. Se você não for, você não pode, querido. As roupas que nós entramos dentro da igreja, olha como que o padre veste, olha como o alcoólatra veste, olha como os ministros vestem, e nós não entramos de qualquer jeito dentro da igreja, qualquer roupa. Nós estamos dentro do sagrado. Nós somos sem entendimento. E às vezes o padre fala, as pessoas falam que padre é chato. Às vezes o ministro fala que ministro é chato. Querido, nós temos que ter entendimento aonde nós estamos, como nos comportar. Você entra na igreja hoje, parece código mate. Uma falação dentro da igreja, porque você não tem como chegar e orar, porque é uma falação violenta. Eu lembro quando, eu esqueci o nome do padre lá no Largo São Vicente, ele está dentro da igreja, ele ficava abismado de ver. O que ele fez? Pôs um terço antes de começar a missa. Ou ainda tinha uns que conversavam. O que ele fez? Ele começou a pôr o Santíssimo. Olha para você ver, foi bom, para mim é uma glória. Mas tem que pôr o Santíssimo, mas se o povo fica quieto. Porque o povo quer entrar, acabou a missa, sai lá para fora, vai bater papo. Mas antes da missa e na hora da missa, quantas pessoas vê o celular, liga o celular, vê o celular, na hora da missa, principalmente na hora da consagração. Hein? Povo sem entendimento. Nós estamos vivendo como um povo que não tem mais entendimento das coisas sagradas. E é isso que o dono do entendimento vai trazer para mim e para você começar a ver o que é sagrado, o que é importante, o que é importante na tua vida. Então você precisa abrir o teu coração para entender isso, comportar como cristão dentro da igreja. Se nós vamos para a igreja, nós temos que fazer o possível chegar antes, para a gente preparar o nosso coração, porque você vai receber é o Senhor da glória. Você não vai receber qualquer um. Uma vez uma mãe queria que o padre fizesse a primeira comunhão do filho dela. Só que ele tinha síndrome de Down, ela tinha um probleminha mental ainda. O padre ficou com medo. Aí o que o padre fez? Aí Deus chamou o menino, levou ele lá, ele pegou a cruz e tinha consagrado a Eucaristia, pegou a Eucaristia consagrado e perguntou assim pro menino: quem que é esse aqui na cruz? Ele falou: é Jesus. Quem que é esse aqui na minha mão? Ele falou: Jesus. Só que esse da cruz, ele não é verdadeiro. Esse da Eucaristia, ele está em corpo. Dom do entendimento. Você está vendo como que o Espírito Santo derrama o entendimento em quem ele quer? Basta você ser simples, humilde, você querer. E nós precisamos desse dom. É um dom importantíssimo, como da sabedoria também, mas é um dom importantíssimo. Isso aqui não é para entender as coisas celestiais. Entender aquilo que Deus está derramando na nossa vida. Entender a vontade de Deus na nossa vida, querido. São Paulo, quando ele caiu do cavalo, que ele teve uma experiência com o Senhor, ele entendeu tudo. Nós precisamos entender que quando nós entramos para o serviço do Senhor, nós precisamos entender que Ele é o Senhor e eu sou o seu servo. É Ele que manda, não é eu. Se eu estou dentro da igreja, eu tenho que me comportar como um verdadeiro cristão, eu tenho que dar exemplo. Se eu prego a palavra, eu tenho que ser um pregador, eu tenho que ser exemplo.
Se eu sou um homem que ora, procura libertação, tem que ser exemplo. Se eu sou um homem de intercessor, tem que ser. Se eu tenho dom, se eu tenho os carismas, se Deus trabalha em mim, se eu estou ali, todos nós precisamos ser exemplo. Se eu estou dentro da igreja, eu preciso ser exemplo. Eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e no mundo outra. Não. Eu pelo menos tenho que estar lutando contra aquela minha fraqueza, para que o Espírito Santo dê o dom de entendimento. Porque na hora que abrir o dom de entendimento, querido, é que nem São Tomás de Aquino. Eu vou meter fogo, não quero saber de mais nada. Quero do céu, quero Deus. É isso que acontecia com o santo. Quando o dom de entendimento vai tomando a nossa vida, é que nem nós lemos aqui em Coríntios. É como está escrito: o que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu, há 10 anos atrás, eu não entendi essa palavra. Hoje entendo completamente. Quanto mais a gente busca Deus, mais entendimento a gente vai tendo. Mais a gente vai querendo Deus, mais ela vai querer se entregar a Ele. Aí o que acontece? Aí a nossa vida, aí a vida de Deus, porque assim, quando você está no mundo, quando você não teve uma experiência com Deus, você vai na missa, misericórdia, a missa é demorada demais. Eu não aguento a homilia daquele padre. Eu era assim. Na hora que vinha a homilia, vontade de sair da igreja. Na hora que você não entendia nada, porque não tem dom de entendimento. A missa passou de 1 hora, está louco querendo ir embora. Meu Deus, nós ficamos quanto tempo fora da igreja? A gente fica 1 hora num domingo, 1h30. A gente acha que é muito tempo. Cadê o dom de entendimento? A gente está achando que está fazendo muita coisa para Deus. Deus não precisa de mim, de você não. O problema nosso é que nós achamos que precisamos de Deus. Ou melhor, que Deus precisa de nós precisamos dele. A gente acha que ele precisa de nós. Não, ele quer precisar por amor, mas ele não precisa. É nós que precisamos dele. É nós que precisamos da igreja, como vai dizer Santo Padre Pio. É nós que temos que buscar. É nós que temos que querer. É nós que temos que esforçar. Porque o Espírito Santo, quando a gente pede, ele vem. Ele muda o nosso coração. Ele muda a nossa alma. Nós começamos a trocar as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Porque você tem entendimento. Porque você sabe que um dia você vai para o céu. Então o céu tem que começar aqui. Eu não vou, é claro que eu não vou desfazer de tudo. Não, tem muita coisa boa. Mas eu preciso buscar as coisas do céu aqui na terra. Porque como que eu vou conquistar o céu? Depois que eu morro, eu vou conquistar o céu como? Se aqui eu não busquei, se aqui eu não tinha entendimento, se aqui eu não queria saber, se tudo que é de Deus é chato, desanima, cansativo. Você chama uma pessoa, vamos no retiro, está louco por 3 dias. Não tem entendimento. Você entra no retiro, você quer ficar lá 1 semana, 1 mês, você não quer nem sair. De tão bom que é. Quando você tem uma experiência com Deus, misericórdia. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, a nossa vida é completamente diferenciada. Nós começamos a amar a Eucaristia de uma tal maneira, nós começamos a amar a palavra de uma tal maneira, nós começamos a entender o sofrimento de uma tal maneira na nossa vida, que a gente não murmura mais, não reclama mais. Eu esqueci qual o santo que, não sei se é São Francisco. Bruno fala que quando a gente esquece o nome do santo, a gente tem que jogar nas rodas São Agostinho, né? Porque São Agostinho falou tudo, né? Se não me engano, eu acho que é São Francisco. É São Francisco. São Francisco, ele deu uma volta na cidade, não acontecia nada. Eu falo assim: você esqueceu de mim hoje? Olha o amor desse homem. Senhor, não sofri nada, Senhor. Você esqueceu de mim. Nós é um andorzinho de cabelo, quer quase morrer. Quer bater já no rolo. Imagina quando vem uma notícia ruim, quando vem um câncer, um mal de Alzheimer, problema no rins. Você tem que pôr uma coisa na nossa cabeça, gente. Não cai uma folha da árvore se não é vontade de Deus. Não cai. Ele sabe de todas as coisas.
Foi Ele que teceu eu e você de uma maneira maravilhosa no seio da nossa mãe. Ele conhece cada movimento nosso, cada pensamento, cada lágrima, cada alegria, cada tristeza, cada luta, cada vitória, cada derrota. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Não estamos sozinhos nesse mundo. Ele está conosco. Ele caminha conosco como caminhou com esse povo de Emaús. Na hora que eles pensavam que tudo tinha acabado, estava começando. Quando nós pensamos que está tudo acabando, está começando. Aí que está a graça de Deus. Quando nós pensamos que está tudo ruim, que nada serve, está começando. Está nascendo um broto novo. E é isso que nós vamos orar. É isso que nós vamos clamar ao Espírito Santo nessa noite. Nós vamos pedir. Nem São Tomás de Aquino: Senhor, se eu não consigo ter entendimento, deixa eu enfiar a cabeça aqui no sacrário. Enfia a cabeça no sacrário. Claro que você vai conseguir, né? Não vai ter jeito, o padre não vai deixar. Então joelho diante da cruz e abraça a cruz, começa a beijar cada chaga dele. Beija cada 3.480 chagas que está no corpo. Vai beijando cada chaga, como dizer Santa Brígida. Vai beijando: Senhor, repara a tua chaga. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, eu não estou sofrendo nada que o Senhor sofreu por mim. Senhor, dai-me a tua palavra, dai-me a teu entendimento, a tua sabedoria. Me dá os 7 dons: conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a ti. Senhor, eu quero que esses dons se florem em mim. Amor, quando esses dons começam a florir em nós, esses 7 dons, é porque nós estamos santos já, querido. Os santos, eu pode olhar, eles tinham 7 dons na alma deles, na caminhada deles. Você enxergava esses dons dele: fortaleza, ciência, piedade, sabedoria, inteligência. Eles já estavam na 5ª, 6ª, 7ª morada. É isso que nós precisamos caminhar, é isso que eu e você precisamos buscar. E é isso que esses dons, por isso que é 7 morada, querido. É por isso que nós precisamos desses 7 dons, para que nós possamos viver o céu aqui na terra, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das lutas, da dificuldade, das tempestades, tsunami, por tudo aquilo que há de vir sobre a terra, querido, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Não importa, querido, o que importa é nós não abandonar o Senhor. É como Davi: Senhor, o Senhor pode tirar tudo, menos teu Santo Espírito. No dia que nós falar isso, nós estamos nessa morada. Senhor, só pode tirar tudo, menos o teu Santo Espírito. É essa a minha e tua caminhada. É esse grau que eu e você precisamos chegar. Tira tudo, Senhor, menos o teu Santo Espírito. Menos o teu Santo Espírito. Vamos cantar essa música. Convido você a ficar de pé. A música que o Ministério preparou para nós orarmos. Falava de amor, o som de
Levanta seus braços. Começa a falar com o Espírito Santo. Vai pedir para o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu quero ter entendimento. Eu quero te conhecer mais através das dificuldades, dos meus problemas, das lutas, Senhor, das minhas derrotas, das minhas vitórias. Eu quero, Espírito Santo, dar-me entendimento através da tua palavra. Que a tua palavra seja fogo na minha alma, Senhor. Eu preciso desse fogo abrasador da tua palavra, Senhor. E eu quero te reconhecer ao partir do pão. Eu não posso estar na Santa Missa de qualquer jeito, Senhor, não. Eu preciso estar de corpo e alma. E é a tua presença que vai entrar dentro do meu coração, dentro da minha alma, Senhor. Para que eu nunca mais seja esse lusqueiro, Senhor, perdido. Não, Senhor, para que eu te conheça, para que eu possa buscar o céu, o entendimento. Vai pedindo, querido, vai falando com o Espírito Santo. Solta a tua alma, solta o teu coração agora. Solta as palavras, aquilo que você não entende. Vai pedindo a Ele para dar entendimento. Para que o entendimento do Espírito Santo seja derramado em nós, querido. Derramado na nossa vida, na tua história, dos teus traumas, das tuas dores, das tuas machucaduras. Solta a sua voz, solta agora. Deixa os dons refusos adentrar em você agora. Deixa os dons refusos ajudar a desbrochar os dons impuros em você. Vai pedindo, vai orando no Espírito. Você que não orou, vai pedindo esse entendimento. Vai pedindo esse entendimento celestial. Não é querer saber com o intelecto, com a tua mente, com a tua razão. Não, não, não. Você não vai entender nada, querido. Vai adorando a Deus, vai adorando o Espírito Santo, Pai, através da tua oração, né? Se solta na presença do Senhor, deixa Ele começar a trabalhar em você. A obra que Ele começou na tua vida, Ele não vai deixar inacabada. Não, não, não. Ele começou uma obra maravilhosa.
O Espírito Santo vai tocando em você agora. Você está com ataque cardíaco, coração que bate. Deixa Deus tocar, deixa Deus curar, querido. Deixa Deus te visitar agora. Você que chegou aqui muito triste, desanimado, falando que não tem jeito, tem jeito. Para Deus nada é impossível. Se abra o Espírito Santo nessa noite, mulher. Se abre, homem, ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, a infusão da graça, o levantamento do Espírito Santo da tua vida, da tua alma. Deixa ele tocar nas áreas mais feridas, mais machucadas que você chegou aqui hoje. Você que chegou aqui, falou assim: Senhor, eu preciso de ti nessa noite. Toca em mim, Senhor. Ele está tocando em você, ele está tocando no teu coração, ele está tocando na tua mente, ele está tirando a tua razão nesse momento para você entender que é uma experiência, como que nem São Tomás de Aquino, uma experiência consagrada, uma experiência com o teu Senhor. As teus olhos vai cair nas escamas do teu coração, e você vai começar a enxergar a verdade da tua vida, daquilo que o Senhor preparou para você. Deixa ele te afoguear, deixa ele te batizar, deixa ele renovar a tua história. Jerusalém, ora Jerusalém, não entristece o coração do Senhor, Jerusalém. O Senhor não precisa chorar sobre a tua vida, deixa ele sorrir na tua vida, querido. Você é Jerusalém do Senhor, ele quer entrar na Jerusalém no teu coração nessa noite. Ele quer fazer obras maravilhosas, obras diferenciadas. Ele quer tocar lá no íntimo do teu ser nessa noite. Ele quer fecundar teu coração. Ele quer derramar uma porção dobrada do Espírito. Ele quer vivar tua alma. Ele quer tocar nas áreas aonde ninguém ainda tocou, debaixo de 7 chaves, querido, aonde você se fechou a graça. Hoje Deus quer arrancar essas camas, Ele quer abrir as portas do porão da tua alma. Ele quer mostrar o quanto você é importante, o quanto que Ele precisa tocar em você nessa noite, para curar a tua alma, para te dar entendimento a você, sabedoria em você, os dons de fortaleza, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, despertado pela graça, pela unção, pelo poder. Batiza, Deus, com o teu Espírito, batiza o nosso ser, e nós sejamos provados nessa noite, Deus, pelo poder do teu Espírito, que nós sejamos provados, possuídos pela tua graça, Deus, pela tua presença, pelo teu senhorio. Maria,
a mão no seu coração agora. Silencie teu coração. O Senhor está dando entendimento para você. Você faz tempo que não procura uma confissão. Você não sabe o poder que é uma confissão. Então deixa Deus falar no teu coração. Procura urgentemente um sacerdote. Você que faz tempo que não confessa, procura urgentemente. A confissão ela é mais poderosa que o exercício. Então procura essa confissão. Essa tristeza da tua alma vai cair por terra. Esse medo que te envolve vai cair por terra. Essa depressão que te assola. Você precisa buscar um sacerdote. Você precisa, não demores mais. Não demores mais. Você que faz tempo que não reza o rosário, volta a rezar o rosário. Deus fala para você voltar a rezar o rosário. Nossa Senhora pede para você. Reza o rosário, filho. Reza o rosário. Nós precisamos unir o rosário. O México já voltou a rezar o rosário. O México está rezando o rosário. Vamos unir com os irmãos no rosário. O rosário vence qualquer batalha, qualquer guerra. É travado através do rosário. O Deus está dando entendimento do poder do rosário, a confissão para nós. Volta a degustar a palavra de Deus. Sai do celular, pelo amor de Deus. Você precisa de escutar a palavra, cantar a Maria. Você precisa ler a palavra. Deus vai te dar entendimento, cantar a massa, as letras da Bíblia vai entrar na tua alma e vai dissipar toda ação diabólica, toda opressão maligna, toda opressão, tudo aquilo que você tem passado, você não tem dormido, uma insônia. Deus quer, através da sua palavra, querendo expulsar todo o mal. Volta para a palavra, Ele vai te dar entendimento. Volta para a palavra. Volta para a Eucaristia. Na hora que você olhar para a Eucaristia, a primeira vez que você for depois desse grupo de oração, você vai olhar, vai cair as escamas. Vai cair as escamas. Você vai ver Cristo Jesus ali, corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Deus, querido. É o próprio Deus velado ali na Eucaristia. Mas vai cair as escamas e você vai enxergar. Você vai enxergar. Deus vai te mostrar para você. Você vai voltar. Maravilhoso Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, por esse dom, Senhor. Louvado seja o seu nome. Derrama no nosso coração, desperta em nós o entendimento da Eucaristia, da palavra, do rosário, Senhor, da confissão, da Santa Igreja, da doutrina, da tradição, Senhor. Nosso coração seja inflamado por Ti. Muito obrigado. Santo é Teu nome. E que Tua paz reine em nossos corações. E que a Tua graça, a Tua cura, nos nossos corações, na nossa mente, nosso psique, nosso psicológico, vai sendo tocando, vai sendo tocado em nós. Agora, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reúne à Tua, porque algo o Senhor tem maravilhoso em nós. Muito obrigado, louvado, exaltado, santificado seja o Teu santo nome. Amém. Comunidade Querigma convida você e sua família a participar do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, toda terça-feira às 20 horas na rua França Campos, 121, Vila Barcelona, Varginha. Venha orar conosco e sentir o poder de Deus acontecer em sua vida.